Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também a vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que vos amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais somente àqueles a quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse domingo, a liturgia da palavra nos mostra algo que é essencial para a nossa salvação, principalmente na primeira leitura, no Salmo também e no Evangelho. E aquilo que é essencial é amar. A única coisa que vai permanecer, como diz lá Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará, o amor, porém, jamais acabará. Mas não veremos aqui, nessa liturgia, o amor na sua face poética, o amor na sua face mais fácil, que é quando nós estamos circundados daqueles que nos amam, mas nós veremos a face maior do amor, o amor no seu nível mais alto, a exigência maior do amar, o amor realmente provado, a face mais difícil do amar, que é amar os que não nos amam, amar aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos caluniam, amar aqueles que não nos darão o amor de volta. Essa é a face mais alta do amor. O amor, quando é provado no fogo, porque a face poética, a face boa do amor é fácil. Mas Jesus, nesse Evangelho, vem nos mostrar aquilo que realmente importa, para provar se verdadeiramente o amor que existe em nós é igual ao amor que Ele tem pela humanidade, por mim e por você. Essa parte do amor que excede as nossas capacidades, humanas. E nós só conseguiremos viver essa face perfeita do amor, essa face total do amor, se nós nos apoiarmos totalmente em Deus e na sua infinita misericórdia.
Nós nunca conseguiremos viver essa face total e perfeita do amor se não apoiados nele, se não apoiados no Senhor. Mas já quero enfatizar aqui no início, que se não vivermos essa face do amor, essa exigência do amor, que é amar aqueles que não nos amam, certamente não entraremos na eternidade. É essencial para a nossa salvação, como eu iniciei essa homilia, amar aqueles que não nos amam. Para entrar no céu é necessário o amor, mas o amor em todas as suas faces, e principalmente nessa face mais difícil, que Jesus tanto falou nos evangelhos. O bom é que nós já vivemos e nós temos um exemplo todos os dias, porque com nossas ações, nossas más ações de pecado, a todo momento nós mostramos que não amamos a Deus. Com o meu pecado, principalmente quando eu peco mortalmente, eu estou dizendo que não amo o Senhor. Eu estou ferindo o amor de um Deus que sempre me amou na totalidade, na perfeição. E quando eu não vivo esse amor, ferindo a mim mesmo pelo pecado ou ferindo o outro, eu estou dizendo que não amo o Senhor. E, em outras palavras, estou me declarando inimigo do Senhor. E mesmo não amando a Deus como Ele me ama, mesmo tendo atitudes de um inimigo de Deus, Ele não nos trata como exigem as nossas faltas. Ele não nos trata da forma que nós erramos. Ele nos perdoa. A primeira leitura nos mostra, um grande exemplo, ali com Davi, sobre esse perdoar o inimigo. É uma grande lição do viver o amor, o perdão, a misericórdia por alguém que não nos ama. O rei Saul se declarou inimigo do rei Davi. Davi seria o sucessor do rei Saul, mas Saul começou a gerar uma grande inveja de Davi. E essa inveja foi crescendo de tal modo que se tornou um ódio mortal. Saul queria matar Davi e tentou algumas vezes. E nessa primeira leitura nós vemos Saul com 3.000 guerreiros, soldados, perseguindo Davi no deserto. E aí, em um momento que o rei Saul, com os seus guerreiros, estão dormindo à noite, Davi e com seu companheiro de armas, Abissai, eles vão até ali onde está Saul, e sem ninguém perceber, ele chega até Saul, e aí nós percebemos Abissai ali do lado de Davi. Ele diz: Deus entregou-te, Davi, em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada, e não será preciso repetir o golpe. Vamos matá-lo. Estava ali aquele que se declarou inimigo de Davi, e Davi estava com seu companheiro ali do lado, que poderia matar o inimigo. E ainda ele diz: vamos matá-lo. E Davi diz: não o mates, pois não poderei estender a mão contra um ungido do Senhor e ficar impune. Como eu poderia me dirigir mortalmente a um ungido do Senhor e ficar impune? Não. Davi, naquele momento, ele mostra um exemplo daquilo que o Senhor fala no Evangelho. Saul era inimigo, se declarou inimigo, queria matá-lo, algumas vezes estava perseguindo para matá-lo. E Davi diz: não matemos, ele é ungido do Senhor. Está aqui, meus irmãos e minhas irmãs, um segredo para vivermos bem essa arte de amar aqueles que não nos amam, de viver essa face do amor tão difícil. Ame pelo Senhor, por causa do Senhor que o criou e quer salvar. Naquele momento Davi disse: eu não colocarei a minha mão nem você sobre o ungido do Senhor. Nós não amaremos, é difícil ter sentimentos de gostar, sentimentos bons por alguém que nos quer o mal, e nos fez o mal e nos faz o mal continuamente. Mas veja esse exemplo de Davi e faça essa oração quando tiver alguém que te fez o mal, alguém que você precisa perdoar. Perdoe pelo Senhor, que
que te ama e que ama aquela pessoa, e que quer te salvar e também quer salvar aquela pessoa, pois o Senhor faz nascer o sol sobre os justos e os injustos, sobre os bons e os maus. Perdoe pelo Senhor. Se é difícil perdoar aquela pessoa que tanto te ofendeu e te ofende, perdoe pelo Senhor, mas não deixe de perdoar, não deixe de amar. Perdoe pelo Senhor, que quer salvar aquela pessoa que te ofendeu. Diga na sua oração, né? Ó Deus, eu não tenho sentimentos bons por essa pessoa, mas eu perdoo por ti, por causa de ti, Senhor. Aí vai se tornando mais fácil, e vá fazendo esse exercício de perdoar aquela pessoa por Deus, que o ama e quer salvar aquela pessoa também. Com o tempo, os sentimentos ruins vão saindo de ti, os sentimentos de ódio, de raiva, vão saindo da tua presença. O texto, da primeira leitura nos põe em frente duas atitudes. Ali de Abissai, que queria matar Saul, que geralmente é o que vem em primeiro lugar em cada um de nós seres humanos, quando alguém nos faz o mal, é o pensamento de fazer o mesmo, olho por olho e dente por dente, mas isso não nos fará livres, mas nos fará escravos ainda. Mas temos a atitude também de Davi, de um perdão incondicional àquele que não o amou, aquele que não o queria bem. E é uma atitude que vai em desencontro à lógica do ser humano que quer fazer o mal àquele que nos fez o mal, que quer retribuir conforme o que veio. Mas Davi não deixa aquele mal o invadir. E nós temos essa possibilidade e essa escolha de não deixar que o mal que vem até nós nos afete, não deixar o mal, a ofensa, aquilo que nos vem de ruim, não deixar que aquilo nos atinja. Davi sabe que a vida do outro é sagrada. A vida do outro é sagrada. A vida daquele que te fez o mal é sagrada, independente do que ele fez. É sagrada. Deus o criou, a sua imagem e semelhança. E Deus o quer também. Essa cena do perdão de Davi a Saul já nos liga ao que Jesus nos fala no Evangelho. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maldizem e amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. 4 palavras, 4 ações que nós devemos fazer diante daquele que nos fez o mal. Amar, fazer o bem, bendizer, rezar. Quando alguém te fazer o mal, lembre-se dessas 4 atitudes. Ame, faça o bem. Se o mal te vier, faça o bem. Não deixa que o mal que te ofereçam seja combustível para as tuas ações. E assim o mal vai invadir. Aquela pessoa te fez o mal e você vai acabar fazendo o mal. Mas ela pode te fazer o mal e você não deixar fazer o bem. Ame, faça o bem. Bendiza, reze pela pessoa. Dessa forma nós vamos destruindo o mal antes de chegar ao nosso coração, antes de invadir a nossa alma. Imagine se Deus usasse de uma segunda opção contra nós. No Salmo diz que o Senhor é sempre bondoso, é sempre compassivo, é sempre misericordioso. Imagine se Deus usasse outra opção, a não ser essa da misericórdia. Mesmo com nossas ações más, pecados, nos declarando inimigos dele, ele sempre é misericordioso, compassivo. Pois ele perdoa toda a culpa, toda a nossa enfermidade, cura nossa enfermidade, da sepultura salva a nossa vida e nos cerca de carinho e proteção. O Senhor é indulgente, favorável, bondoso, compassivo, não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune na proporção das nossas culpas. Imagine se Deus nos tratasse de outra forma, nós não existiríamos mais. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes, como um pai, ele se compadece dos seus filhos. E o Senhor tem compaixão dos que o temem. Portanto, meus irmãos e irmãs, tenhamos compaixão do próximo, seja quem for, como o Senhor tem compaixão de nós. Lembremos que, para sermos perdoados e para recebermos o perdão de Deus em toda a sua totalidade, nós precisamos também perdoar o nosso próximo. No Pai Nosso nós rezamos todos os dias e damos liberdade para Deus nos tratar da mesma forma com que nós tratamos o próximo. Pai,
perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Portanto, se nós não perdoamos, Deus quer nos perdoar. Mas como nós não perdoamos, Deus não pode nos perdoar. Deus quer nos amar, mas esse amor de Deus só nos afetará na sua totalidade se nós amarmos o próximo. Se nós perdoarmos, Ele nos perdoará. Meus irmãos, imaginem nós diante de Deus, no nosso julgamento, e Deus falar para nós: por que você não perdoou aquela pessoa? Só faltava isso para você conseguir o céu. Só faltava isso para você entrar na eternidade, você não quis perdoar. Eu te dei oportunidades, eu te dei todos os dias da tua vida para você perdoar e você não perdoou. Imagine nós perdermos o céu e não vermos a Deus, a imagem de Deus, durante toda a eternidade, sofrermos tudo que tem na perdição, porque nós não fomos capazes de deixar a ação de Deus, porque nós não perdoamos por nós mesmos, mas é Deus que nos dá a graça, e não deixamos Deus agir para perdoarmos o próximo. Lembre-se que perdão não é gostar da pessoa. Amar não é sentimento, gostar é sentimento. Portanto, amar não é gostar, não é a mesma coisa de gostar. Se você perdoar alguém, não quer dizer que você vai gostar daquela pessoa, não quer dizer que você vai esquecer totalmente o que aconteceu, não quer dizer que você vai ser amigo daquela pessoa, não quer dizer que você vai visitar aquela pessoa, vai se tornar alguém do seu círculo de amizades, não é isso. Perdoar, amar os inimigos, quem nos fez mal é dizer que nós somos livres diante do mal. Enquanto não perdoarmos, seremos ligados ao mal a todo instante, mas nós não devemos ser dominados por algo que nós não fizemos de mal. Não devemos ser dominados por sentimentos ruins que vêm de outra pessoa, nós devemos ser livres. E quando nós perdoamos e amamos os inimigos, nós nos declaramos livres. Por fim, as últimas palavras de Jesus no Evangelho: sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Se eu sou misericordioso, Ele será comigo. Não julgueis, e Deus não nos julgará. Não condenemos, e Ele não nos condenará. Que possamos perdoar, para que Ele nos perdoe. Dai, e vos será dado. Com a mesma medida com que nós medirmos o próximo, nós seremos medidos. Aquela oração de São Francisco, que é intitulada a ele, que não tem certeza se é dele, mas é intitulada a ele, dos ensinamentos dele, resume tudo isso. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que o leve o amor. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver discórdia, leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, eu leve a esperança. Onde houver tristeza, eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar a que ser consolado, compreender a que ser compreendido, amar mesmo que não seja amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quando nós perdoamos e amamos alguém que nos ofendeu, nós estamos morrendo para nós mesmos, e aí viveremos. Que Deus nos dê essa graça no dia de hoje, de perdoarmos e amarmos na sua totalidade, na sua face mais difícil. E que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, que é o próprio amor, possa nos dar toda a graça e capacidade para termos essa atitude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.